Você está sintonizado no programa Agenda Econômica, que hoje está analisando a redução das desigualdades sociais no Brasil. O nosso convidado é o Dr. Serguei Soares, presidente do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Dr. Serguei, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, divulgou recentemente um estudo apontando redução do trabalho infantil no Brasil. Qual é o tamanho dessa redução? O que o senhor pode comentar acerca disso, tanto dos seus efeitos econômicos quanto sociais? Pois é, a redução do trabalho infantil no Brasil é algo impressionante, né? Hoje em dia, o trabalho infantil, realmente, se você estritamente falando, né, é um problema já residual, né? Não quer dizer que a gente deve esquecer dele. Existem crianças ainda, alguns poucos, de 5, 4 anos trabalhando, é uma vergonha, mas existem alguns poucos. Ele está virando cada vez mais, digamos, um problema de polícia e menos um problema realmente econômico, né? Grosso modo, a redução foi algo impressionante, de modo que o trabalho infantil hoje é algo residual, né? E isso é uma coisa dos últimos 20 anos. Não era assim sempre, não foi assim sempre, né? Se a gente voltasse há 30 ou 40 anos atrás, era comum nas áreas do interior do Brasil você achar crianças de qualquer idade trabalhando em trabalhos muito duros, carvoarias, canaviais, assim, trabalhos perigosos, insalubres, né? E nisso a gente pode dizer que teve pelo menos três fatores muito importantes, né? São os programas específicos voltados para a erradicação do trabalho infantil, entre os quais o PET, que depois foi incorporado no Bolsa Família, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que foi um dos prime-ros programas que dava dinheiro diretamente para a família em troca da criança não trabalhar, né? Esses programas específicos foram muito importantes, mas também foi muito importante a generalização, a divulgação da ideia de que é errado uma criança trabalhar. Se você fosse há 40 anos atrás, muita gente via uma criança trabalhando e dizia, não, coisa boa, né? Está aprendendo. Não, é errado. As crianças têm que ir para a escola, as crianças têm que se preparar para o mundo do trabalho. Você não pode hipotecar o futuro de uma criança botando ela para trabalhar numa carvoaria. Né? Então, isso também foi muito importante, né? A generalização na nossa sociedade como um todo de que criança trabalhar não é legal. Isso não é uma coisa boa. Né? Isso eu acho, foi tão importante quanto os programas que foram muito eficazes. A gente mediu no IPEA a eficácia desses programas, eles foram, sem dúvida alguma, eficazes na redução de Como é que opera-se isso? Ou seja, Bolsa Família, ele distribui uma renda muito pequena para a família. Eu já vi até pesquisa dizendo que a autoestima da mãe cresce porque ela passa, inclusive, a ser reconhecida pelo dono da bodega, porque ela antes era invisível, ela não consumia, né? Mas no caso da redução do trabalho infantil, é porque essas crianças vão para a escola. Como é que funciona? Exatamente. Lembre que a exigência do Bolsa Família é que a criança frequente a escola. Né? E para a parte do Bolsa Família, que é oriunda do PET, também se exige que as crianças não trabalhem. Né? Mas para a maior parte dos beneficiários, a exigência, já que o trabalho infantil virou algo realmente residual, é que as crianças frequentem a escola, né? Inclusive, essa exigência é monitorada, né? As crianças, a frequência das crianças é monitorada, né? A gente tem algo um pouco menos que 20 milhões de crianças sendo monitorados todo dia, a frequência deles. É realmente impressionante o esforço de monitoramento que se faz. E quando a criança não vai para a escola, os pais recebem cartas, eventualmente o benefício é suspenso, então tem um grande incentivo para que a frequência à escola seja mantida por parte das crianças. Né? Então, esse é um dos benefícios claros do Bolsa Família. É pouco dinheiro, mas como é muito importante para as pessoas muito pobres, elas fazem questão de que suas crianças vão para a escola, porque senão perdem o benefício. Vamos ver agora a opinião do senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, acerca dessa questão das desigualdades sociais. É evidente que há redução das desigualdades sociais, mas devemos acreditar basicamente a avanços obtidos na Constituição de 88 e, sobretudo, ao Plano Real, que domou o monstro da inflação e possibilitou a recuperação do valor real do salário, do ganho dos assalariados. Esta, sem dúvida, foi a grande conquista. Mas esse legado do real vai se esgotar se nós não promovermos reformas essenciais no país. São várias visões. Quais seriam as reformas possíveis? Por onde
avançar nisso? Não, muitas reformas são importantes, né? Primeiro, eu queria ressaltar que o senador tem razão em que o Plano Real foi fundamental. Sem o controle inflacionário, todas as outras coisas que aconteceriam não poderiam ter sido feitas, né? Não há dúvida de que ele tem razão nisso. Agora, alguns dos meios que nós estamos usando para reduzir a desigualdade, eventualmente vão se esgotar. Né? Então, nós temos uma política vigorosa de crescimento do salário mínimo. O salário mínimo vem crescendo em termos reais e em termos como a proporção do salário médio, né, há um bom tempo. Né? Em algum momento, eu não acredito que nós chegamos lá ainda. Tá? Eu acho que a gente ainda está longe, a gente ainda temos espaço para crescer o salário mínimo, pelo menos do ponto de vista do mercado de trabalho. Tá? Mas em algum momento você chega num salário mínimo que é tão alto que inviabiliza o emprego. Eu acredito que estamos longe disso. Mas em algum momento você chega num salário mínimo alto demais. Aí essa via se esgota para a redução das desigualdades. Uma via que nós pouco utilizamos ainda é a via da tributação. Nossa tributação no Brasil ainda é muito regressiva. Nós nos apoiamos muito em impostos indiretos, que são impostos basicamente sobre os mais pobres, e pouco em impostos diretos, como imposto de renda. Eu sei que todo mundo que paga imposto de renda fica, poxa, eu estou pagando muito imposto de renda, não sei o que. Mas a nossa alíquota máxima, né, entre 20% e 30%, é uma alíquota máxima ainda relativamente baixa do ponto de vista internacional. Se você vai na África do Sul, a máxima é 45%. No próprio Chile, Argentina, vizinhos nossos, são superiores a 40%, as alíquotas máximas. Então, nós teríamos espaço para tributar mais progressivamente a renda. Nós teríamos espaço para tributar a terra, que nós tributamos pouco. Né? Nós teríamos espaço, eventualmente, para fazer tributação de grandes fortunas. Né? Todos esses são meios de fazer a redução da desigualdade que nós ainda não lançamos mãos desses meios. Eu fico até feliz, porque isso quer dizer o seguinte, temos outros instrumentos para usar. Né? E um instrumento que foi importante, eu não falei dele ainda, foi importante no passado, é importante agora e será importante no futuro por muito tempo, é a educação. Né? O Brasil foi de ser um país com educação muito ruim para ser um país com uma educação ainda não tão boa. Então, temos ainda muito espaço para caminhar, né? E a educação se rebate diretamente no mercado de trabalho, porque uma pessoa mais capacitada, mais educada, com mais habilidades, tem certamente uma condição de conseguir uma renda maior. Como que os estudos do IPEA apontam o encadeamento dos programas sociais de transferência de renda com a expansão do mercado consumidor e a própria geração de novos empregos? Pois é a pergunta keynesiana. Né? O Lord Keynes, que é uns 60 anos atrás agora, né, estabeleceu que quando você dá dinheiro para alguém, essa pessoa consome, ao consumir ele compra bens, o que gera emprego, não sei o que. É o multiplicador keynesiano. Né? Não há dúvida de que esse multiplicador existe, mas ele é muito difícil de medir. Né? Então, no IPEA nós temos estudos que dão desde multiplicadores muito altos até multiplicadores não tão altos, né? Mas não há sombra de... Como é que pode haver essa diferença? Pelo enfoque, pela metodologia, pela concepção econômica? Depende da metodologia. Porque não é uma coisa cuja mensuração é direta. Como é uma relação entre duas coisas, você tem que fazer um modelo econométrico para medir. É diferente de você, por exemplo, medir a renda. A renda é tanto. Você vai e mede, tem erro de medida, não sei o quê, mas você não tem que fazer um modelo. Para achar um multiplicador, você tem que fazer um modelo e estimar esse modelo. Então, dependendo do modelo, dá um resultado ou outro. Né? Então, não há dúvida de que esse efeito multiplicador dos programas sociais foi bastante relevante, inclusive foi uma das coisas relevantes na aceleração econômica que a gente teve no segundo mandato do ex-presidente Lula. Né? Então, não há dúvida disso. E há também multiplicadores dentro do multiplicador. Então, muitas vezes, você dando mais renda para os pobres, eles consomem o que a gente chama de bem-salário, ou seja, bens cuja produção também é feita por pessoas mais pobres. Então, às vezes, você tem um submultiplicador em termos de renda das pessoas baixas, né? Que também é um efeito que está acontecendo. Digamos, seria o ciclo virtuoso da redução da desigualdade. Né? Você dá renda para as pessoas mais pobres, e aí as pessoas mais pobres consomem basicamente alimentos, vestuário, esse tipo de coisa, e
talvez não tanto telecomunicações, que são coisas onde os trabalhadores das telecomunicações são pessoas mais bem pagas, né? Então, você teria um multiplicador virtuoso, um ciclo virtuoso em termos da metade de baixo da distribuição de renda, né? Todas essas são coisas que a gente está investigando no IPEA, mas às vezes é difícil você chegar numa resposta precisa, porque tudo depende das hipóteses que você faz. O senhor vê alguma contradição entre os programas de transferência de renda e as dificuldades para uma melhoria da produtividade do trabalho, já que nós viemos da superação de um grande estoque de pobreza, gente, por exemplo, que não tinha nenhuma inclusão social, nem produtiva, portanto, produtividade zero. Mas há contradição nisso? Eu não vejo contradição nisso. Eu acho que a gente tem muitos problemas no Brasil que levam à baixa produtividade do trabalho. Insegurança jurídica, problemas de burocracia, informalidade das firmas, enfim, baixo gasto em pesquisa e desenvolvimento, às vezes falta de concorrência, estruturas de mercado que são mossificadas. Nada disso tem a ver com transferência de renda. Eu acho que aí é tranquilo. O custo da transferência de renda é fiscal. Né? O problema é que você tem que tributar as pessoas para conseguir o dinheiro para dar para os mais pobres. Né? Isso o custo é fiscal. Eu não vejo que a transferência de renda reduza a produtividade do trabalho. Agora, levando em consideração que os programas como Bolsa Família, por exemplo, eles têm um alcance ainda pequeno, 0,5% do PIB, seria possível pensar, já que eles estimulam uma movimentação na economia, que também se pudesse multiplicá-los, ou seja, ampliar o tamanho do Bolsa Família? O Brasil Sem Miséria já é isso, né? O Brasil Sem Miséria já é uma considerável expansão do Bolsa Família, né? E eu acredito que agora, com os novos pagamentos e tal, nós iremos além de 0,5% do PIB, talvez chegando próximo de 1% do PIB. Agora, é importante colocar que, quando eu digo que o Bolsa Família é pequeno, o Bolsa Família é pequeno. A totalidade das transferências feitas é bem maior. Nós estamos falando aí de algo como 12% do PIB. Porque aí a gente está falando de previdência, que é o grande item, né? Mediada pelo salário mínimo, né? Mediado pelo salário mínimo, onde 2/3 do benefício são de salário mínimo, né? A gente tem seguro-desemprego, a gente tem abono salarial, então tem um conjunto de transferências aí que é bem maior do que apenas o 0,5% do Bolsa Família. O Bolsa Família é muito pequeno, mas o conjunto de transferências é relativamente grande. Então, aí a gente está falando de outro mundo, né? Inclusive com os efeitos multiplicadores maiores também, porque o negócio é maior. Agora, o custo fiscal também é bem maior. Muito bem. Doutor Serguei Soares, muito obrigado por ter comparecido aqui ao Agenda Econômica. Eu que agradeço. Vocês de casa que nos acompanharam, também o nosso muito obrigado. Se quiserem nos mandar suas dicas, suas sugestões, suas críticas, por que não? Olha aí o 0800 61 22 11, está na sua telinha. Ou então, se quiserem baixar para copiar esse ou outros programas da TV Senado, está na telinha também, www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo programa Agenda Econômica. Tchau.